Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar nesse segmento de uma vez por todas e que cresce cada vez mais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como facilitar a manutenção da placa de potência de uma Soft Starter SSW07, que é uma Soft Starter muito comum no nosso meio industrial e que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês entender sobre um pouco mais dessa placa eletrônica, tá? Então eu já vou compartilhar aqui a minha bancada com vocês para a gente poder começar o nosso conteúdo de uma vez por todas, para que vocês possam, de fato, entender esse material e evoluir na manutenção de placas eletrônicas de vocês, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que para que a gente consiga simplificar a manutenção de uma placa eletrônica, antes disso nós temos que entender essa placa eletrônica. Como assim, professor? Não tem como simplificar, não tem como facilitar a manutenção de algo que a gente não entende, de algo que a gente não conhece, tá? Então, pegou uma placa eletrônica que você nunca viu, que você nunca teve contato, o primeiro passo que você tem que fazer é identificar todos os componentes da placa eletrônica para depois você conseguir imaginar o que cada uma dessas partes, o que cada um desses componentes faz. Por exemplo, todo esse trabalho de entender sobre os componentes da placa eletrônica eu já fiz. E nós temos vídeos aqui no nosso canal onde eu mostro para vocês como estudar sobre os componentes, como pesquisar um datasheet, por exemplo, tá? Então, eu digo o seguinte: vocês precisam entender a fundo o que é esse indutor, o que é o varistor, o que é o capacitor, o que é o transformador chopper, a ponte retificador, o capacitor do link. Quem são esses componentes? Eu já pesquisei, eu sei. Eles são optoacopladores que recebem impulsos em corrente alternada e que são utilizados para partir os SCRs que são conectados aqui. Esses caras aqui são amplificadores operacionais, esses dois CIs que estão aqui. Deixa eu dar um zoom na bancada que vai facilitar mais para vocês. Deixa eu virar ela aqui de lado. Tá? Então, aqui, transformador chopper, capacitor do link, circuito de retificação, tá aqui os 4 diodos, os optoacopladores que são utilizados, que recebem impulsos da placa de controle para chavear os SCRs que são conectados aqui, circuitos de filtro do SCR, tudo aqui. Então, aqui, o primeiro passo que vocês precisam fazer é entender todas as partes da placa eletrônica. Entendeu todas as partes da placa eletrônica? O próximo passo é fazer o quê? Vamos dividir essa placa eletrônica em blocos. E por que dividir a placa eletrônica em blocos? Porque fazendo isso vai simplificar ainda mais o processo de análise que você pode executar nessa placa. Então, ao invés de você ficar perdido na placa eletrônica, quando você divide ela em blocos, tudo fica mais fácil e você tem mais noção de por onde começar o seu processo de análise. Só que você só vai conseguir dividir a placa em blocos se você conhecer os componentes eletrônicos que compõem a placa. Se você não conhecer, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Entende? Então, por isso que eu falo para vocês, aprendam a base para que vocês possam ter mais facilidade na hora da manutenção. Então, vamos lá. Olhando para essa placa eletrônica, a gente pode dividir ela aí em 3 principais blocos, que são as 3 principais partes dessa placa eletrônica. A principal dela é o bloco de fonte chaveada. Nesse terminal é onde entra a alimentação em corrente alternada, passa pelos filtros e vem para a ponte retificadora. Da ponte retificadora vai para o capacitor do link, do capacitor do link vai para o transformador chopper. Aqui no cantinho nós temos o MOSFET, que é esse componente aqui que está no meio dos 2 capacitores. Nós temos um MOSFETzinho, que é o CI, que vai chavear o transformador chopper. Chaveou o transformador chopper, nós teremos tensões aqui no secundário do chopper, que vai alimentar os capacitores. Feito isso, nós temos, então esse é o primeiro bloco
primeiro bloco da nossa placa, é o bloco de fonte chaveada, que é toda essa parte aqui, é o bloco de fonte chaveada. O segundo bloco principal da placa é o bloco de chaveamento dos SCRs. Esse bloco de chaveamento ele está nessa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, já foi praticamente 50% da placa. Então, esse bloco recebe pulsos vindo da placa de controle aqui, que vai mandar pulsos para os optoacopladores. Os optoacopladores vão pegar esses pulsos e chavear para os conectores aqui dos SCRs. E aqui nós temos os circuitos de filtros para os chaveamentos dos SCRs. Então esse é o segundo bloco principal. Então como eu sei que é? Porque eu fiz o processo que eu ensinei para vocês. Eu estudei sobre o optoacoplador, estudei sobre a função dos resistores, dos diodos, dos varistores que estão aqui, dos capacitores e dos resistores, e entendi esse circuito como um todo. Então eu sei que esse circuito é um circuito de chaveamento. O terceiro bloco e principal bloco, que também apresenta defeito nesse tipo de placa, é o bloco de sincronismo. Nesse bloco de sincronismo, ele é responsável por sincronizar as fases aqui na saída, na hora de chavear os SCRs. Então esses são os três principais blocos que a gente tem na nossa placa. E em que isso ajuda a gente? Por que isso vai facilitar? Por quê? Se eu tenho um defeito onde a placa não liga, eu tenho um problema no circuito de fonte. Se eu tenho um defeito em que a placa liga, mas o motor não parte direito, para quem trabalha no segmento industrial, já deve ter visto essa falha, provavelmente, o motor parte, mas ele fica vibrando. Ele vibra muito. Por quê? Porque não há sincronismo nas fases. Isso aí é devido ao circuito de sincronismo, em primeira instância, e depois pelo circuito de disparo. Terceira falha que a gente poderia encontrar, a soft starter não está partindo o motor. Pode ser que a gente tenha um defeito no circuito de disparo ou na placa de controle, no circuito de disparo vindo da placa de controle. Então, por isso que entender a placa e dividir ela por blocos vai facilitar a nossa análise e acelerar o nosso processo de identificação do defeito. Então, se você conserta 1, 2 placas dessa por dia, se você aplicar esse processo, você vai conseguir consertar mais placas em menos tempo. E isso é bom para nós, porque quanto mais placas a gente conserta, mais a gente recebe, tá bom? Então, a ideia desse conteúdo é mostrar essa divisão para vocês, para que vocês percebam que, cara, é possível fazer esse processo e simplificar a manutenção no dia a dia de vocês, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de valor e distribua esse conteúdo para mais pessoas. Se você gostaria de ser lembrado das nossas próximas turmas do treinamento especialista em soft starter e inversor de frequência, tem um link aqui na descrição do vídeo da nossa lista de espera. Então clica no link, faça a sua inscrição que você será lembrado das nossas próximas turmas. Você dividiria essa placa eletrônica em mais algum bloco, em mais alguma parte que você acha ser importante? Deixa aqui nos comentários para a gente dividir conhecimento e crescermos juntos nesse segmento. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.